Boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul desta terça-feira, 8 de dezembro, feriado em Cachoeira do Sul. A baliza é o maior desafio para tirar carteira de motorista no Brasil. Mais de 65% dos candidatos gaúchos reprovaram na prova prática para a categoria B no ano passado. Muitas pessoas desistem do processo de habilitação assim que reprovam, logo nas primeiras vezes. Não foi o que aconteceu com a Inar. Ela fez a prova 10 vezes e na 10ª vez conseguiu a aprovação. Inar, como foi essa experiência para ti? Foi muito boa, porque a gente não deve desistir, né? Com certeza. Empresa cachoeirense recebe troféu em Porto Alegre. Olivas do Sul recebe o prêmio Folha Verde Agroindústria, que no ano passado foi premiada no Futuro da Terra. E hoje você vai conhecer o trabalho do seu Cláudio Teixeira, o jardineiro que deixa as praças de Cachoeira do Sul bem mais coloridas. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa teve mais uma etapa em Cachoeira do Sul. Professores falam sobre a transformação que a formação continuada já representa para eles e para os alunos. Nós passamos a ver o aluno de outra forma. A cobrança já não é mais aquela que era feita há alguns anos atrás. É diferente. Nós passamos a medir a qualidade da aprendizagem do aluno e não a quantidade. Taxa de fecundidade no Brasil cai quase 20% em 10 anos. E a estimativa é de que não haja crescimento populacional em uma década e meia. Esses dados fazem parte da síntese de indicadores sociais divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre os principais pontos divulgados está a queda na taxa de fecundidade. A média nacional, que era de 2,4 filhos por mulher em 2004, agora é de 1,74. No estado, este número é ainda menor, 1,58. Com essa redução constante, a previsão é de que o crescimento populacional chegue a zero em meados de 2030. Até lá, o país vive um período com sua maior população economicamente ativa, momento para se preparar para o futuro. Então é o período que, em tese, a gente tem condições de criar mais riqueza, porque nós vamos ter mais pessoas em condições de trabalhar, em condições de estar no mercado de trabalho, até para que a gente possa fazer hoje a poupança que a gente vai precisar para o futuro, né, porque nós vamos ter uma sociedade bem mais envelhecida. Em relação à distribuição por cor e raça, o Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro com menos pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Apesar de representar apenas 2 em cada 10 pessoas, esse número é maior que em anos anteriores. Para o IBGE, esse aumento não representa um crescimento real da população negra. Tem a ver um pouco assim com a questão dos direitos, né? Que vem aumentando, a questão das cotas nas universidades, né? Então isso faz com que as pessoas deixem de, digamos assim, ter vergonha de declarar sua cor, entendeu? E façam hoje porque os direitos aumentaram, entendeu? Esses indicadores, disponíveis no site do IBGE, podem ser verificados ano a ano, desde 2004. Você já observou o colorido das flores da Praça José Bonifácio no centro de Cachoeira do Sul? Ou o jardim da Prefeitura já chamou sua atenção? Todas as plantas foram cuidadosamente escolhidas por um trabalhador aqui da cidade. Conheça o trabalho do Cláudio por uma cachoeira mais colorida na reportagem de Gabriela Belo. Cláudio Vargas Teixeira assumiu a responsabilidade de cuidar das flores da Bonifácio, das plantas em frente ao gabinete e a Feira Livre Municipal, e também alguns canteiros na Praça da Matriz. Aqui na José Bonifácio, eu comecei dia 27 de abril do ano passado a fazer as primeiras limpezas, que eu tirei os boldos que tinha aqui, fiz as podas nos pingos de ouro. O gosto dele pelas plantas é de anos e nesse tempo muitas foram as experiências com diversas espécies. Na casa dos meus pais lá fora, que eles moram para fora, a gente tem desde erva mate, tem algum pé de café, tem manga, tem jaca. Por exemplo, quando eu morava em Santa Cruz, uma época eu trabalhei numa empresa lá, uma fumageira, eu sempre trazia, quando eu vinha, eu trazia algumas mudas para plantar na propriedade do meu pai. Então eu ia na floricultura procurar, eu procurava coisa mais do norte, elas, não, mas aqui não é essa região que o senhor procura, essas coisas não tem aqui, que aqui nós só temos essas coisas aqui do sul. Digo, não,
Eu também sou daqui, mas só que eu queria procurar sempre planta mais exótica, porque o que já tinha na propriedade, para mim, a gente ia mantendo, mas sempre buscando conhecer plantas diferentes. Para ornamentar os espaços, além das mudas feitas por ele, doações de floriculturas do município o ajudam a preencher todos os canteiros. Eu comecei a trabalhar ali mais no Chateau d'Eau, na outra parte, depois aí foi falado que eu assumisse ali mais perto do gabinete. Mas uma floricultura aqui perto, ela começou a me dar mudas de roseira, e aí eu tenho lá, perto do gabinete, tem bastante rosas lá. Aquelas mudas, só 2 que foram compradas, mas todas foi presente, todas as roseiras. O senhor ganha mudas e também distribui mudas aqui na praça? Sim, porque as mudas das que aumenta bastante aqui, eu sempre dou para as pessoas, inclusive gente de Cerro Branco. Os cachoeirenses fazem um troca-troca de flores e plantas. Essa senhora conheceu o trabalho do Cláudio através de uma amiga. Eu falei para ela esses dias que eu tinha muita muda lá de malvão, margarida, sabe? E eu digo ela assim, não, mas tu liga que ele busca. Eu digo, então tá, agora hoje eu falei com ele aqui, deu na... Agora quando eu mudar as florzinhas eu já chamo ele. O desbaste é feito quando as plantas ficam muito grandes e começam a tapar as menores espécies. É que elas estavam muito altas, estava deitando. Aí eu tiro e já uso para adubo. Por exemplo, não boto em cima das plantas que eu quero manter. E quanto à poda, ele revela o segredo utilizado. Quando é uma planta que eu quero que ela se crie bastante, eu faço na crescente, corto as pontinhas para ela se criar. Depois, quando eu quero que ela floresça bastante, eu faço na nova, estimulo ela a florescer. E quando é uma planta que ela já está meio um tamanho estabilizado, que eu não estou interessado, que ela continue crescendo bastante, aí eu faço no primeiro dia da minguante para ela não crescer, para ela ficar um tempo parada. Olha, tem estado assim maravilhoso, porque eu passo assim e me admiro de ver as plantinhas dele tudo com flor, tudo arrumadinho, porque a gente vai nas outras cidades, Santa Cruz, Candelária, é tudo arrumadinho. Aqui era uma coisa de louco, né? Agora tá bem mais melhor, 100%. Eu acho que tem muitas pessoas, mesmo quando se aposentam, se a pessoa fosse estudar, fosse fazer alguma coisa, eu acho, porque ficar pensando que está velho, eu acho que isso aí é bobagem. Eu pretendo trabalhar, quem sabe, aqui na prefeitura. Eu já entrei, com a certa idade, eu estava aposentado pelo NPS, talvez 70, 80 anos, sei lá. Eu não pretendo largar isso aqui, porque eu gosto muito das plantas, eu gosto do que faço. Que quando a gente faz o que gosta, o trabalho não cansa. Eu concordo, acho que é uma coisa exatamente, porque quando a gente faz o que gosta, dá prazer. Lindo trabalho, seu Cláudio, parabéns, viu? E a seguir, a baliza é o maior desafio para tirar carteira de motorista no Brasil. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 65,66% dos candidatos reprovaram na prova prática para a categoria B no ano passado. Muitas pessoas desistem do processo de habilitação assim que reprovam logo nas primeiras vezes. Não foi o que aconteceu com a Inar. Ela fez a prova 10 vezes e na 10ª vez conseguiu a aprovação. Inar, como foi essa experiência para ti? Foi muito boa, porque a gente não deve desistir, né? Os gaúchos cada vez mais encontram dificuldades para obter a carteira de habilitação. Em cada 10, somente 3 conseguem aprovação nas provas do Detran RS. É no setor de atendimento de um centro de formação de condutores que começa a realização do sonho da carteira de habilitação. Seja por que motivo for, cada pessoa que inicia o processo está convicta de que ao final terá como conquista a aprovação na prova prática. Mas os números do Departamento de Trânsito Gaúcho indicam que a maioria das pessoas tem esse sonho frustrado na primeira tentativa. Em 2014, o Rio Grande do Sul bateu o recorde de reprovações dos últimos 18 anos. Desde a implementação do Código de Trânsito Brasileiro no estado, 65,64% dos candidatos foram reprovados. As dificuldades e falhas mais cometidas pelos candidatos são deixar o motor desligar, falta de sinalização ou sinalização incorreta e não conseguir colocar o veículo na baliza em 3 chances e no tempo limitado.
Durante as aulas práticas, tanto o instrutor quanto o aluno sentem na pele as dificuldades do trânsito. O pessoal hoje em dia tem muita pressa. Então, geralmente, a pessoa quando vê um carro de autoescola, a primeira coisa que eles pensam é dizer, já está na frente atrapalhando, mas eles não lembram que eles passaram por isso, a esposa deles, assim, todo mundo já passou por essa fase. Tu tem algum medo com relação ao trânsito? Sim, às vezes quando a gente está andando, às vezes nas principais, sempre tem o medo dos outros que vêm muito em cima, assim. Eles andam muito rápido. Mas durante as 20 horas aulas previstas e os reforços opcionais, a presença do instrutor no banco ao lado torna-se uma confortável segurança que, na hora da prova, se transforma na figura do avaliador. E isso mexe com o sistema nervoso dos futuros motoristas, sendo esse o primeiro vilão apontado por quem é reprovado. Muitas pessoas desistem do processo de habilitação assim que reprovam, logo nas primeiras vezes. Não foi o que aconteceu com a Inar. Ela fez a prova 10 vezes e na 10ª vez conseguiu a aprovação. Inar, como foi essa experiência para ti? Foi muito boa, porque a gente não deve de desistir, né? Porque eu fui, realmente eu via que era uma coisa comigo mesmo. Aí eu fui insistindo, até que na 10ª eu consegui passar. E qual foi a tua sensação nesse dia? Muito bom. Um alívio. Mas em se tratando de dirigir, existem também outras situações. Pessoas que têm verdadeiro trauma e nem pensam em enfrentar um processo para tirar a habilitação, ainda que necessitem. A Nádia é um exemplo disso e tem justificativa. Quando estava grávida, ela viu um dos irmãos acidentado. E algum tempo depois, na festa de 15 anos da filha, soube de acidente de trânsito com o outro irmão. A lembrança dos irmãos acidentados provoca nela verdadeira fobia de direção. Quando vem um carro, um outro carro, em direção aos outros carros, outras pessoas no caso, sabe? Tenho medo das pessoas que podem não parar, no caso, sabe? Numa esquina que seja preferencial, acredito assim que seja, sei lá, um medo meu mesmo isso aí, mas gostaria de tirar a carteira, mas tenho pânico de carteira, tenho pânico na direção. E em que isso influencia na tua vida? Isso deixa muitas restrições pra gente que é como mulher, pra gente ir ao mercado, alguma coisa, a gente sempre depende do marido e o marido quase sempre nunca está à disposição da mulher, né? Então a gente às vezes tem o carro na garagem e tem que sair a pé. Situações como essa são chamadas de estresse pós-traumático. Há também aquelas pessoas que conseguem a habilitação, têm carro, mas por medo não dirigem. Tanto pode acontecer com uma pessoa que dirija, como uma pessoa que sofreu um outro tipo de trauma. Às vezes é necessário que a pessoa busque um atendimento especializado junto a um psicoterapeuta, a um psicólogo ou até mesmo a um psiquiatra fazendo uso medicamentoso. Às vezes é necessário um tratamento conjunto das duas especialidades. Para quem tem medo ou está na dúvida sobre enfrentar pela primeira vez ou de novo o processo de habilitação, do alto de sua experiência de 9 tentativas frustradas e a vitória na 10ª vez, vale recordar o que a Inar disse lá no início dessa reportagem. A gente não deve de desistir, né? Porque eu fui, realmente eu via que era uma coisa comigo mesmo. Aí eu fui insistindo, até que na 10ª eu consegui passar. É isso aí, superação, Inar, muito bem. Bom, em recente pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, a corrupção foi apontada pela primeira vez como o maior problema do Brasil. 34% dos entrevistados colocaram a corrupção como o principal problema do país. Depois veio a saúde com 16%, desemprego com 10% e educação e segurança empatadas com 8%. O levantamento foi feito durante a Operação Lava Jato e aponta principalmente para a roubalheira dos políticos brasileiros. Mas será que somente os políticos são culpados pela corrupção no Brasil? Pois é, veja o que diz Júlio Mafuz sobre as corrupções nossas de cada dia. Olá, boa tarde. Se pararmos para pensar, temos o hábito de terceirizar muitas coisas. Terceirizamos a educação dos filhos, os cuidados com as pessoas mais velhas e tantas outras coisas do tipo. Lógico que também terceirizamos culpas. Sim, a culpa pela crise brasileira é única e exclusivamente dos políticos. Em recente pesquisa,
A população brasileira diz que a sua maior preocupação é com a corrupção. E também, nesta pesquisa, a população ligou a corrupção aos políticos. Mas será que apenas os políticos são corruptos? Claro que não. Na Operação Lava Jato, por exemplo, a grande maioria dos presos ou são servidores públicos concursados ou empregados da iniciativa privada, empresários e até banqueiros. Ou seja, a corrupção está presente no nosso dia e não somente nas casas legislativas como a gente pensa. Terceirizar a culpa é muito fácil, mas só sairemos da crise a partir do momento que olharmos para nós mesmos. E não só pararmos de fazer, mas especialmente criticar duramente quem pratica pequenos delitos diariamente, como, por exemplo, estacionar nas vagas que não lhe pertencem, não colar nas provas do colégio, não pedir descontos em compras abrindo mão da nota fiscal, acabando com o famoso gato da internet e da TV por assinatura e tantas outras coisas que não são legais, mas fazemos diariamente. Está na hora de mudarmos isso. Os políticos representam a sociedade brasileira. Todos ali foram eleitos pelo voto da população. Portanto, eles são um espelho de nossa sociedade. E se são ruins, é porque nós somos ruins. E está na hora de mudarmos isso de uma vez. Faça a sua parte. Cobre do seu amigo ou de seu parente que ele também faça. Ou então, não adianta ficar apontando o dedo para quem está bem longe de nós. Falei e assino embaixo. Verdade, cada um fazendo a sua parte, não é mesmo? A troca de presentes neste final de ano tende a ser mais magra do que a do ano passado. Pesquisa aponta que os brasileiros vão gastar menos com itens dessa natureza neste Natal. O período de Natal está chegando, os lojistas se preparam fazendo suas promoções, decorando vitrines, é aquele clima em que todo mundo quer fazer as suas compras. Mas, comparando com o ano passado, de acordo com pesquisa da SCPC, 81% dos brasileiros pretendem gastar menos em 2015 do que estiveram dispostos a gastar no ano de 2014. Nós vamos conversar neste momento com o economista Arnildo Schitz, aqui no escritório dele, no centro de Cachoeira do Sul, para entender o que acontece com os brasileiros que estão querendo gastar menos. É medo, Arnildo, ou é mesmo a situação financeira, as pessoas estão com dívidas e por isso estão querendo gastar menos neste ano? Na verdade, o que está acontecendo no Brasil? A imprensa noticia de todas as maneiras, todas as formas e com toda razão, o desemprego assusta muito, né? E nós temos que entender que o salário dos empregados, a parte dos empregados formais, ele continua caindo dia a dia. E isso assusta quem não tem um emprego garantido. E não é o caso do funcionário público, que pode receber parcelado, pode receber atrasado, mas ele não perde o emprego dele. Então, o que acontece no normal é que o medo ronda todo mundo, né? E esse medo faz com que muitas pessoas, mesmo tendo dinheiro, elas têm receio de gastá-lo e fazem uma certa reserva técnica para eles, aguardando o desenrolar dos acontecimentos, que no nosso Brasil ainda mais, na minha opinião, é a questão política e econômica da parte do nosso governo. Se isto for resolvido, a questão como um todo, eu acho que não há tão pouco dinheiro, é que todo mundo segura o que tem. Então, a nossa recomendação também é esta, né? Se você recebe o seu 13º salário, não vai deixar de gastar, mas não entra no cartão de crédito com juros de 400% a mais, não entra no cheque especial com mais de 270% de juros. Procure, então, primeiro, abater um valor devido, pague as suas dívidas e depois não deixe de presentear, claro, mas vá comprar com cautela. Se fizer prestações, tenha cautela também para não entrar no ano novo com dívidas, quando nós já sabemos na virada do ano, como já se sabe, IPVA, IPTU, férias. Então, muitas coisas nós talvez teremos que se restringir
se nós não formos cautelosos nesta hora em saber bem aplicar. Sempre é bom manter uma parte do seu salário como uma reserva técnica. Então se pergunta, mas com um salário mínimo pode-se fazer uma reserva técnica? Eu acho que é muito complicado mesmo. Mas temos que fazer aquele velho dever de casa, que eu sugiro, nunca gaste mais do que você receba. Se você conseguir fazer isso, você não vai ter problemas não. Nem você não vai ficar inadimplente no comércio, não terá seu nome inscrito nos órgãos de recessão ou de repressão, nada. Você vai ser um cidadão normal, vai estar com a sua família tranquila e vai poder aproveitar as coisas, porque crise nós passamos por muitas e elas passam. Nós precisamos ter confiança, fé e força. O senhor citou a questão do cartão de crédito, e são muitas as pessoas que têm exatamente esse problema de já estar pendurado e, portanto, no cartão de crédito, né? E o senhor citou os altos juros, né? A gente tem uma inflação considerável esse ano no Brasil e certamente os juros de cartão de crédito e rotativo são os mais altos, né? Quando a pessoa entra no vermelho. Para quem está nessa situação, qual que é a dica para tentar negociar, já que, de repente, parcelar ou postergar essa situação pode ser uma verdadeira tragédia, né? É verdade. Vamos dizer que alguém que esteja devendo no cartão de crédito e também no cheque especial, ele deve procurar a renegociação imediata do cartão de crédito, migrar do cartão de crédito e procurar fazer um outro empréstimo com juros menores e com prazos mais longos, mas quitar esta dívida do cartão de crédito e também do cheque especial, porque existem juros menores para o crédito pessoal, para linhas diferentes, por exemplo, para a construção, se for o caso, reformas, etc. Fala com o gerente do seu banco que você vai lá, negociando, eles fazem questão de conseguir um abatimento razoável e para que não permaneça na inadimplência, que é o grande problema de cada um, né? Bom, o senhor trabalha com assessoria, consultorias também para várias empresas aqui em Cachoeira do Sul, talvez região. Qual que é a dica para o lojista, já que o consumidor está com medo de soltar o dinheirinho que, quem sabe, esteja guardado? Qual que é a dica para fidelizar o cliente ou para conseguir ampliar as vendas, especialmente nesse fim de ano ou no começo de 2016? Todos os lojistas, todos aqueles que trabalham com vendas, eles devem ter a criatividade. Em crises, nós aprendemos muitas coisas. A crise sempre traz uma coisa. Todo o flagelo, toda coisa ruim, ela vem para nós trazer uma coisa boa, uma criatividade. Às vezes nós nos sentimos acomodados. A coisa está boa, então deixa correr. No entanto, quando a crise nos faz lembrar, vamos modificar, vamos oferecer, vamos criar um outro mecanismo. Então, eu creio que a coisa mais importante seria criar, por exemplo, o pós-vendas. É uma das coisas que a grande maioria das empresas se descuida. Vende um produto, nunca mais faz uma ligação ou manda uma cartinha perguntando: senhor, como é que está seu produto que o senhor adquiriu? Está bem? Promoções, ganhar um pouco menos agora, mas não permanecer com o produto estocado, não comprar demais na expectativa de que vá vender e depois não venda, né? Tem uma série de planejamentos que o empresário deve fazer e procurar, sinceramente, ser atenciosos, né? Na hora quando o cliente chegar na empresa, na loja, ser atencioso e atendê-lo da melhor forma possível. Isto ainda é um grave problema que eu vejo na maioria das empresas, onde eu olho e vejo o atendimento. Então, aquela pessoa, aquele cliente que entrou na loja e está pedindo um produto e não é atendido adequadamente no primeiro momento, ele já faz a volta, vai para o concorrente. Então, quem melhor atende, quem melhor faz o seu trabalho, mais se beneficiará, entre tantas e tantas outras coisas boas que a criatividade vai mostrar a ele e ele certamente vai notar. Se ele for um bom gestor, deve notar onde está a falha ou então se assessorar e buscar essa procura com especialistas que entendem do negócio. Ok, e uma última pergunta agora mais do ponto de vista da macroeconomia.
tendo em vista todo esse cenário que nós passamos, que começou em 2014, especialmente em 2015, que foi complicado, de vendas, de juros altos. Como é que o senhor vê o ano de 2016? Podemos já ter uma aceleração da economia? Como que o senhor vê, especialmente para a nossa região de Cachoeira do Sul, né, essa região central aqui do estado? Nós no Rio Grande do Sul, e muito particularmente aqui em Cachoeira do Sul, nós temos um fato diferenciado. O nosso PIB Cachoeira, o nosso PIB Rio Grande do Sul, por ser um estado eminentemente produtor e agropecuária, nós temos um PIB bom, bem diferenciado dos demais estados. Mas, a nível de Brasil, o nosso país está no segundo pior PIB dos últimos 42 países do mundo, né? Então, a recessão que nós estamos vivendo hoje, eu tenho quase certeza que a partir de 2016 ela vai declinar. A tendência dela não é perdurar por tanto tempo. Ninguém aguenta tanto tempo assim. Então, as crises, elas são cíclicas, elas podem acontecer, e aí nosso entender é de que a recessão que nós vivemos hoje, em cerca de 3%, ela deve diminuir. Ela deve diminuir e, com isso, animar aos nossos comerciantes, aos nossos produtores, a linha de indústria, vai ter uma reanimação, porque a safra agrícola, mesmo que o Brasil tenha seus cortes lá fora, mas ainda é um grande produtor de cereais e que isso ainda salva, né? De qualquer forma, quando a indústria não vai bem, o comércio não vai bem, mas o setor primário indo bem, este é um fundamento essencial. O produto primário é o gerador primeiro, já disse primário, para depois o secundário e depois o terciário. Então, nós aqui, eu acho, né, de que 2016 as coisas devem melhorar, não muito, não vamos ser tão otimistas, mas eu sou otimista por natureza e vejo e acompanho e creio, sim, que as coisas devem melhorar. Não vamos exagerar, né, mas deve melhorar. Tomara. Bom, a seguir, a empresa cachoeirense Olivas do Sul recebe o troféu Folha Verde em Porto Alegre. Cachoeira do Sul é a nossa cidade. Cachoeira do Sul tem todas as condições para ter um azeite excepcional, de qualidade diferenciada. Nós percebemos que as plantações aqui, elas realmente têm uma vocação muito grande a se tornarem de um altíssimo nível, como está acontecendo aqui. A Olivas do Sul ganhou essa premiação como empresa modelo no agronegócio, exatamente em função da qualidade do trabalho que nós temos aqui. E temos entrevista com uma especialista em direito trabalhista. Para você que acompanha o NT Sul diariamente, hoje eu recebo a convidada especial, doutora Rosana Azevedo, para falar sobre um assunto muito interessante, desaposentação. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Professores de Cachoeira do Sul e região participaram ontem de mais uma etapa de formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O PNAIC é um programa do governo federal que objetiva alfabetizar todas as crianças em português e matemática até os 8 anos de idade, no final do 3º ano do ensino fundamental. Nas salas de aulas, a responsabilidade de abrir aos alunos as portas da alfabetização e do entendimento do que ele lê e escreve é dos professores. Só que as estatísticas e a realidade apontaram que esses objetivos não estavam sendo alcançados e a falta desta base concreta comprometia todo o desenvolvimento escolar das crianças. Foi em 2013, quando o Ministério da Educação detectou que 15,2% das crianças brasileiras chegavam aos 8 anos de idade sem estar alfabetizadas, que o PNAIC, Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, foi implementado no país. Aos 8 anos, o aluno, além de decodificar os símbolos da leitura, da escrita, ele precisa estar letrado também. Isto é, compreender aquilo que ele lê e escreve. É o uso social dos conhecimentos das linguagens, da matemática, que a criança vai fazer uso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, todo o apoio
do material de apoio, como os encontros de formação, como o retorno que o professor tem que dar e nós temos que dar à universidade, foi o que está se constituindo e efetivando e consolidando o PNAEC dentro da escola pública. Odete é orientadora de estudo do PNAEC e explica que se trata de uma formação continuada aos professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Neste encontro, os educadores das 44 escolas dos 11 municípios de abrangência da 24ª Coordenadoria Regional de Educação de Cachoeira do Sul participam do 3º ciclo de formação, que prevê mais 7 etapas, mas já está fazendo a diferença nas salas de aulas. E atividades com este perfil estão sendo desenvolvidas em todo o país e com as mesmas diretrizes e métodos que visam padronizar a alfabetização dos pequenos. O diferencial é que ele impacta diretamente na sala de aula. O professor, além de receber a parte teórica, ele recebe um suporte prático de jogos, literatura infantil, livros, e a partir disso todo o planejamento é executado dentro do grupo de formação e aplicado direto na sala de aula. Para o professor compreender o nível de aprendizagem que está a criança, como se processa o cérebro dela no momento de aprender, nós precisamos contar com outros profissionais. Então, assim, todos os que a gente conta, contadores de histórias, psicólogos, psicopedagogos, que prontamente sempre aceitam o nosso convite de vir trabalhar e reforçar e embasar melhor o professor para que ele entenda e tenha condições de diagnosticar um aluno, quais as dificuldades que ele está enfrentando, o que precisa ser feito quais as estratégias que vamos usar para que o aluno vença essas dificuldades. O Pacto Nacional pela Alfabetização envolve uma rede composta pela União, estados, municípios e universidades públicas. As universidades formam os orientadores de estudos, que multiplicam essa formação em grupos de estudos e trocas de experiências de professores que cumprem carga horária presencial e à distância. Carmen é professora há 36 anos e está empolgada com tudo que está aprendendo e também com a reação das crianças. Para mim, sempre foram atividades, experiências diferentes que serviram no dia a dia, foram renovando, foram inovando, fazendo a diferença no meu trabalho com os pequenos. São atividades teóricas e depois a prática imediatamente, não é? Muitos jogos e a caixa dos livros que vem, todos os dias eu faço a leitura de leite, eles mesmos já procuram. Vamos ler esta, não é? E vamos ler esta. Agora está chegando o finalzinho do ano, eles dizem, tia, o ano que vem tem que ser diferente, porque nós já lemos todas. Esse trabalho, esse grupo que a gente tem em todos esses encontros, assim, me abriu outros horizontes para quanto à alfabetização, né? Quanto ao trabalho lá em sala de aula, efetivamente. Então, assim, eu sei que eu cresci bastante e tudo isso que eu aprendi, eu posso, hoje em dia, proporcionar digamos assim, uma melhor sala de aula, uma melhor metodologia para o meu aluno, né? Que o importante é a aprendizagem dele. Então, tudo isso aí, o que nos leva a melhorar o nosso desempenho lá na sala de aula. A professora Sônia vai além. Ela diz que essa capacitação, além de transformadora, é também um divisor de águas na educação fundamental. Nós passamos a ver o aluno de outra forma. A cobrança já não é mais aquela que era feita há alguns anos atrás. É diferente. Nós passamos a medir a qualidade da aprendizagem do aluno e não a quantidade. Antes era o conteudismo o que importava. Hoje em dia não. É aquilo que se acrescenta gradativamente na vida do aluno, na aprendizagem do aluno. Então a questão é qualidade, não quantidade. Mudou a visão? Totalmente, mudou totalmente a visão da escola, dos professores e inclusive dos pais, que aceitam mais isto, porque os alunos trazem dificuldades, mas eles trazem grandes capacidades em outras áreas e a gente tenta desenvolver isto.
Na tarde de ontem, 2 destaques cachoeirenses foram agraciados com o troféu Folha Verde, criado pela Assembleia Legislativa para homenagear pessoas e entidades que se destacaram no setor primário no Rio Grande do Sul. A propriedade agropecuária Modelo 2015 é a agroindústria Olivas do Sul. A nossa equipe de reportagem esteve na propriedade para saber qual o segredo dela ter contribuído tanto na economia do nosso estado. Olivas do Sul Agroindústria foi uma das agraciadas na 5ª edição do Prêmio Folha Verde, concedido pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. O sócio proprietário da vencedora na categoria Propriedade Agropecuária Modelo, Daniel Auede, diz que o reconhecimento do trabalho é conquistado aos poucos. Eu acredito que seja uma soma de todos os fatores que nós viemos trabalhando aqui, né? Desde a qualidade dos nossos produtos finais, né? Que seriam a muda e os nossos azeites, até o trabalho de diferenciação, né? De cultura que nós escolhemos para fazer aqui. Nós inovamos com a olivicultura, estamos criando uma cadeia nova no Rio Grande do Sul, que já está trazendo diversos investidores, né? Para esse setor. E é um setor que tende a crescer muito nos próximos anos. Então eu acredito que o motivo pelo qual nós tivemos esse reconhecimento, né, foi exatamente por essa diversificação no setor. O negócio altamente promissor começou pelo pai de Daniel, José Alberto Auede, que em 2006 começou a pesquisar e fazer experiência com a planta informalmente, apenas para ter uma ocupação pós-aposentadoria. Ele garante que seu objetivo nunca foi tornar a propriedade polo na produção de oliveiras e azeite de oliva. Sempre buscou disseminar a cultura e proporcionar informações e subsídios para que outros produtores também entrem neste promissor mercado. Nós entendemos que esse é o caminho da olivicultura, que quanto mais gente estiver plantando e quanto mais gente estiver processando e produzindo azeite de qualidade, é esse o caminho para que nós possamos sermos reconhecidos no Brasil. O objetivo do benfeitor soma-se com os objetivos do filho. Nós trabalhamos para ser uma empresa séria, para ter os parceiros que nós desejamos ter, mas a premiação é claro que é sempre bem-vinda. No ano passado, o azeite Olivas do Sul foi eleito o 2º melhor frutado médio do hemisfério sul no concurso italiano Orciolo Ouro. No mesmo ano, a agroindústria foi premiada na categoria Alternativa Agrícola de O Futuro da Terra. Com estes e outros reconhecimentos, está entre os objetivos mais uma ampliação do pomar. Nosso produto ainda não conseguiu virar um ano dentro do nosso estoque. Ele é sempre esgotado de uma maneira muito rápida. Então, hoje nós estamos com 25 hectares plantados de oliveira e pretendemos ampliar para mais 90 agora até o final desse ano. Nada do que tem acontecido seria possível se a agroindústria não tivesse todas as condições oferecidas pelo município. Cachoeira do Sul é a nossa cidade. Cachoeira do Sul tem todas as condições para ter um azeite excepcional, de qualidade diferenciada. Nós percebemos que as plantações aqui elas realmente têm uma vocação muito grande a se tornarem de um altíssimo nível, como está acontecendo aqui. A Olivas do Sul ganhou essa premiação como empresa modelo no agronegócio, exatamente em função da qualidade do trabalho que nós temos aqui, né? Em função de um pomar bem cuidado, e Cachoeira dá essa condição climática, tem um solo muito adequado também para estar recebendo esses pomares. E todos os pomares formados pelos nossos parceiros ou aqui em Cachoeira do Sul vão ter uma condição de ser um modelo de pomar também. Você já ouviu falar em desaposentação? Essa medida vem ganhando proporções no Brasil, mesmo ainda não sendo regulamentada. Nós vamos saber mais sobre o assunto com a nossa convidada, a advogada Rosana Azevedo, especialista em direito trabalhista. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a você que acompanha o NT Sul em mais de 170 cidades pelo Brasil afora. Nós vamos falar de um assunto que para alguns é desconhecido, porém é um assunto muito atual.
desaposentação. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que uma especialista no direito trabalhista, o direito do trabalhador. Doutora Rosana, é um privilégio recebê-la de novo como convidada especial aqui no NT Sul para falar de um assunto tão importante. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores da TV Novo Tempo Cachoeira. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, para alguns esse é um tema um tanto quanto desconhecido, porém, se aprovado, e a senhora já vai explicar direitinho como é que funciona toda essa tramitação e o que é a desaposentação, é um tema muito importante porque acaba abrindo uma possibilidade de a pessoa ter um ganho a mais. Explica pra gente o que significa o termo desaposentação. Bom, a princípio, desaposentação é um ato voluntário. Esse ato voluntário cabe a todo o aposentado que continuar na ativa, que continuar contribuindo para o INSS, a sua previdência. O que acontece? Se tu continuares com a tua média de contribuições da mesma forma que tu contribuías anteriormente à tua aposentadoria, ou uma média maior, tu tens uma opção de buscares a desaposentação. O que é a desaposentação? É tu cessares, através de um pedido, a tua aposentadoria e fazer um recálculo com o acréscimo daqueles anos trabalhados e contribuídos após a tua primeira aposentadoria. Isso é um ato administrativo? Seria um ato administrativo se não houvesse o veto da presidenta, juntamente com o veto dela foi encaminhado juntamente com a medida provisória a 676 de 2015, que depois se transformou em lei, a 183 de 2015, que foi institucionalizado a aposentadoria 85-95 que eu acabei de falar, e foi vetado a desaposentação. Esse ato foi vetado por ela e depois pelo Congresso. Então, administrativamente, cessou qualquer expectativa de direito na busca da desaposentação, tá? Mas já está no STF desde 2011 a desaposentação. E agora nós estamos esperando a decisão lá. A nossa aposta é com eles. Existe ainda a possibilidade disso acontecer um tanto quanto que logo? Existe a possibilidade, mas nós já sabemos que administrativamente o nosso pedido vai ser negado e então nós ingressaremos em juízo como estamos normalmente ingressando. Só nós não temos a data nem previsão do julgamento. Usando um exemplo bem claro da situação, vou pegar um exemplo popular. Uma pessoa que tem um salário de R$1.000 e já é aposentado. Sim. E hoje ele volta ao mercado de trabalho ganhando R$2.000. Se isso for aprovado, como é que fica, como é que começa essa questão da desaposentação? Tempo que ele vai ter que contribuir para que ele possa conquistar essa aposentadoria maior? Como é que funciona esse processo? Bom, aí esse processo nós não podemos assim prever, porque isso vai ser decidido tudo pelo STF. Digamos, o que vai haver, quanto tempo no máximo, ou no mínimo, terá que contribuir ou estar na ativa para que ele possa recorrer, ou digamos, buscar uma desaposentação. Aí tem o cálculo para ver se esse cálculo vale a pena, qual é o aumento que vai ter, tá? Então, assim, por isso que nós sempre falamos que existe profissionais para cada área. Então, quando houver esse tipo de dúvida, procure um profissional da área da Previdência, que seja de sua confiança, para que ele forneça um cálculo, uma simulação de cálculo. Como é que fica, doutora, uma pessoa que foi aposentada nas normas antigas e acabou, por algum motivo, pedindo a desaposentação? Ela entraria nesse cálculo novo, 85-95, se for homem?
A princípio, eu não posso te prever se ela entra, porque esse é um cálculo que já vem com a integralidade na realidade, né? O 85-95 ele é integral, ele não vem com a expectativa de vida. Então, dificilmente vai ter um cálculo maior. Agora, os que pegaram a expectativa de vida, sim, esses, eu acredito que esses são os grandes lesados. Tá? Mas isso tudo vai depender de como vai ficar a redação para que tu busque a desaposentação. Porque é só a partir da redação, digamos, do próprio STF que nós saberemos como é que vai ser feito todo o encaminhamento da desaposentação. Mas isso não quer dizer que quem estiver na ativa, no mínimo 5 anos, que nós assim, entendemos que é um tempo base para se fazer um cálculo que tem um acréscimo na aposentadoria. Então, no mínimo 5 anos, após a sua aposentadoria, continuares na ativa, com contribuição, um valor maior do que contribuías, ou na média do que contribuías na época da aposentadoria, com certeza terá um valor bem considerável. E hoje já no Brasil existem muitos casos de pessoas que estão buscando na justiça a questão da desaposentação, né? Na realidade, são 123 mil ações que tem judicialmente e que já estão pelo STF. Então, o que eles dizem? Que vai ter um acréscimo de 70 milhões para a folha do governo, para os cofres públicos. Mas eu não acredito nisso. Até porque, uma vez que isso seja aprovado pelo STF, claro que o número de pessoas buscando esse benefício é automático, né? Ele vai aumentar. Claro que vai aumentar, mas nós temos que parar para pensar o seguinte: e essas pessoas que continuam trabalhando após a sua aposentadoria estão contribuindo. E onde vai esse dinheiro? Ou seja, estão gerando recurso. Claro que eles estão gerando recurso. E esse recurso não está sendo devolvido para o contribuinte, porque ele já está aposentado. Ele já contribuiu, ele já tem direito àquela aposentadoria. Então, na realidade, isso nada mais do que justo. Ele poder fazer um recálculo e elevar um pouco mais a sua aposentadoria, já que com a expectativa de vida houve um achatamento muito grande. E até porque também, doutor, existe um grande número de pessoas no Brasil que acabaram aposentando proporcionalmente. Né? Até por necessidade. É uma possibilidade que a pessoa tem de conquistar alguma coisa a mais. Exatamente. Então tá joia, doutor. É sempre bem-vindo aqui, trazendo temas e assuntos de relevância, né, aqui para Cachoeira e para você que assiste o NT Sul. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado por deixar um pouquinho o escritório, seus afazeres lá para compartilhar essas informações tão importantes para a gente. Nós é que agradecemos. Muito obrigada por essa oportunidade. Então tá joia. Darcy, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, obrigada, João Paulo. E uma última informação. Hoje, feriado aqui em Cachoeira do Sul, tem feira de vendas na Praça Baltazar de Bem. É o mercado de pulgas organizado pela OCIP Defender. Durante todo o dia é possível comercializar ou comprar qualquer tipo de produto, viu? As atividades começaram às 9 da manhã e vão até às 7 da noite. Quem quiser pode levar seus artigos de qualquer segmento para vender, ou então só ir lá para comprar. A participação é gratuita e a estrutura fica por conta do expositor. O mercado de pulgas é um bazar a céu aberto, viu? Onde qualquer pessoa pode levar o que quiser para vender. Então, hoje, até às 7 da noite, na Praça Baltazar de Bem, em Cachoeira do Sul, o mercado de pulgas, tá bom? Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau!